Bom dia. Nossa aula de hoje é sobre o diagnóstico diferencial das hidronefroses, com foco especial na obstrução da junção uretero-piélica. Para podermos melhor entender as anomalias do trato urinário, é imprescindível conhecer o seu desenvolvimento embriológico normal, que está intimamente relacionado com a embriologia genital. Várias dessas anomalias que nós vamos mostrar podem ser consideradas como variações do normal, uma vez que não trazem repercussão ao funcionamento do rim, mas seu conhecimento pode prevenir dificuldades tanto da condução clínica como prevenir complicações durante um ato operatório. Didaticamente, para melhor compreensão dessas anomalias, nós classificamos de forma estrutural. E a classificação que nós utilizamos, que seria a classificação estrutural das anomalias, é a seguinte: nós podemos ter anomalias de número, de migração, de forma e fusão, de rotação, da vascularização e do sistema coletor, o qual faz parte a estenose de Jupe. Bom, em relação às anomalias de número, nós podemos ter tanto para mais quanto para menos. Nós podemos ter a genesia de um rim, dos dois rins, ou podemos ter rins acessórios ou rins supranumerários. A genesia renal uniobilateral é mais frequente no sexo masculino. Ela se deve ao fracasso do desenvolvimento dos metanéfros, ou a genesia do broto ureteral, acontecendo em 1 a cada 1.100 nascimentos. Quando acontece de forma bilateral, ela é incompatível com a vida. Esses pacientes, geralmente do sexo masculino, eles morrem até 48 horas de vida, por causa de uma insuficiência respiratória causada por hipoplasia pulmonar. A genesia bilateral faz parte de uma síndrome, nós chamamos de síndrome de Potter, que nós temos uma face característica, com a orelha de implantação baixa, hipertelorismo, queixo retraído. E quando nós analisamos as famílias, nós vemos que nós temos uma predisposição genética muito elevada, sendo que 4,5% dos pais e irmãs apresentavam a genesia unilateral e 3,5% apresentavam também a genesia bilateral. Em relação aos rins supranumerários, os rins supranumerários, os rins acessórios, eles são órgãos normais, órgãos completos, com suprimento sanguíneo, com sistema coletor próprio, com parênquima distinto e envolto por sua cápsula. Eles acontecem devido ou a uma vaginação do ducto mesonéfrico de forma secundária, ou uma ramificação do broto ureteral primário, seguido da divisão do blastema metanéfrico. Ele é muito raro, de incidência desconhecida, acomete ambos os sexos. Aqui, para exemplificar, rins supranumerários, nós temos 3 rins, cada um com sua cápsula, com seu parênquima, com sua via excretora, com seu ureter, com sua vascularização. Os 3 rins normais, é uma variação do normal. Esse indivíduo não necessariamente tem uma patologia, ele pode viver a vida inteira dessa maneira. Em relação às anomalias estruturais de migração, os rins são formados na pelve e eles vão migrar até a fossa renal. Porém, eles podem parar no meio do caminho, eles podem cruzar para o outro lado, eles podem passar a fossa renal, dando um espectro grande de anomalias. E essas anomalias são chamadas de rins ectópicos. Eles podem ser pélvicos, ilíacos, abdominais, torácicos ou cruzados. Em relação à ectopia renal simples, seria a falha da ascensão do rim, da região sacral para a fossa renal. Então, esse rim vai ficar lá na pelve. E acontece 1 para cada 300 pessoas, normalmente hidronefróticos, normalmente relacionados à estenose de junção. A ectopia renal cefálica é quando o rim fica mais cranial que a posição habitual, e está relacionado normalmente com o histórico na infância de um falocélio. Isso normalmente é sintomático, a pessoa só descobre em exames de rotina. E o rim torácico seria que é muito raro, é só 5% das ectopias renais. Também normalmente pode ser assintomático,
Só existem 140 casos na literatura descritos. Aqui um exemplo, né? Isso aqui é um exame, é um raio-x com contraste, chamado urografia excretora, onde nós vemos a bexiga aqui embaixo, o ureter, e um rim que está localizado na posição sacral, é um rim pélvico, uma ectopia renal simples. Mais um exemplo, um rim torácico, aqui um raio-x de tórax, o coração, e nessa posição, essa massa renal, que na tomografia nós vimos que é um rim torácico. É muito raro e, repito, pode ser que esse paciente não tenha nenhum problema em relação a esse rim torácico. Anomalias de forma e fusão. O rim pode ter várias formas e se fundir de várias maneiras, em forma de S, em forma de sigmoide, em forma de U, em forma de bolo, como eles chamam. E as mais frequentes são ectopia renal cruzada com ou sem fusão, onde o rim está localizado do lado oposto à inserção do seu ureter na bexiga, e 90% desses casos existe a fusão desse rim com o rim contralateral. E o rim ferradura, que é a anomalia mais frequente de fusão, que acontece mais aproximadamente 1 para 400 pessoas, e seriam duas massas renais distintas, interligadas pelos seus polos inferiores, tá? Que pode ser fibroso ou parenquimatoso. Então, aqui mais um exemplo de uma ectopia renal cruzada com fusão. O rim do lado esquerdo migrou para o lado direito, se fundiu com o rim direito e forma uma massa só. Aqui o rim ferradura, a anomalia mais frequente de fusão. Então, os rins são unidos pelo polo inferior, pode ser fibrótico ou parenquimatoso. Esses rins são um pouco mais baixos, porque aqui nós temos a artéria mesentérica inferior que segura durante o crescimento, esse rim mais embaixo. E uma coisa muito interessante nos rins de ferradura é que os polos superiores eles são mais afastados que os polos inferiores. Normalmente, os polos superiores dos rins normais eles são mais próximos dos polos inferiores mais afastados. Então, sempre que o polo superior é mais afastado que o inferior, nós devemos desconfiar que podemos estar frente a um rim em ferradura. Em relação às anomalias de rotação, o rim pode rodar e girar de várias formas. A pelve pode ficar anterior, lateral, posterior. Normalmente, a pelve renal é medial e os cálices são laterais. Mas nós temos um espectro muito grande de alterações que podem ocorrer. Então, após esses rins atingirem a sua posição anatômica definitiva, os cálices devem estar orientados lateralmente e a pelve medialmente. E quando ocorre qualquer alteração nesse alinhamento, chamamos de má rotação e normalmente está associado a outras anomalias e ectopias. A vascularização do rim também pode ter uma variação muito grande. Nós podemos ter várias artérias, várias veias irrigando e drenando o rim. E nós sabemos que 25% dos rins possuem mais que uma artéria renal. E essas artérias são diferentes. Nós podemos ter uma vascularização chamada de múltipla, como aqui na foto. São ramificações da artéria renal antes de adentrar o parênquima renal ou ramos diretos da aorta. Nós podemos ter vasos anômalos, são ramos que não se originam da aorta ou artéria renal principal. E podemos ter vasos acessórios, que são aqueles chamados por um segmento do rim irrigado por 2 ou mais ramos arteriais. O importante é que os vasos anômalos e os vasos acessórios são artérias terminais. E, finalmente, chegamos nas anomalias do sistema coletor, especialmente a estenose de Jupe, né, que é essa foto aqui central, onde nós temos uma dilatação renal, seguida de um estreitamento na passagem para o ureter, né, e que nós chamamos de estenose da junção uretero-piélica. Existem outras alterações também do sistema coletor, como divertículos caliciais, uma bifidez, uma duplicação da pelve renal, entre outras, que nós vamos ver mais para frente. Bom, qual a definição? A obstrução congênita da junção uretero-piélica, ou estenose de Jupe, obstrução da Jupe, abreviada JUP,
pode ser definida como uma restrição ao fluxo urinário da pelve renal em direção ao ureter, que, se não for tratada, pode provocar uma deterioração progressiva da função renal. Então, é um entupimento, é uma obstrução na saída do rim, o rim dilata, e se a gente não tratar essa obstrução, nós vamos ter problemas. Essa foto é um ultrassom intraútero. Aqui é o feto, dentro da barriga da mãe. Aqui atrás a coluna. E aqui o rim com uma dilatação importante. Nesses casos, após o nascimento, 48% deles têm uma resolução espontânea, eles somem. 15% continuam, mas são dilatações normais. Nós chamamos de pelve extrarrenal. São variações normal e não vai ter problema nenhum. 11% são estenoses de Jupe, que nós falamos anteriormente. 9% relativo a refluxo vésico-ureteral, que seria quando a urina retorna da bexiga para o rim de forma patológica. 4% referente a rins multicístico, que faz parte das displasias renais. 2% ureterocele. Ureterocele seria uma saculação no final do ureter, uma saculação lá na bexiga, perto do meato, que pode ser obstrutiva ou refluxiva, ou ambos, né, e pode causar uma obstrução, uma dilatação. E 1% por válvula de uretra posterior, que são válvulas que podem acontecer na uretra, normalmente em homens, que pode causar algum grau de obstrução e dilatação a montante. Nesse paper, feito aqui no Brasil, em 2007, os autores acompanharam, durante 2 anos, quase 200 crianças que tinham hidronefrose antes de nascer, antenatal. E após 2 anos, eles verificaram que mais da metade, 60%, não tinham mais achados significativos. E dos que tinham uropatia significativa, 40% tiveram problemas, e desses 40%, 28% eram relativos a estenose de Jupe, campeã na incidência da hidronefrose. Em relação à epidemiologia, a causa mais comum de hidronefrose antinatal. Então, criança com hidronefrose, a primeira coisa que deve pensar é estenose de Jupe. Ela acomete até 48% dos casos de dilatação do trato urinário, superando o rim cisto displásmico, que é o seu principal diagnóstico diferencial dessa hidronefrose. A incidência é um caso para cada 1.000, 1.500 nascimentos, predominante no sexo masculino, 2/3 mais frequente no lado esquerdo, e 1/4 dos casos são descobertos no primeiro ano de vida. Sendo que 5 a 10% pode acontecer dos dois lados, ser bilateral. Em relação à patogênese da estenose de junção ureteropiênica. Bom, nós temos então uma obstrução do fluxo urinário, daqui para ver na figura, onde tem a dificuldade de sair, essa obstrução, essa urina tem dificuldade de passar através da junção. Nós vamos ter uma dilatação a montante desse rim, e esse rim vai começar a diminuir o parênquima, né, atrofiar esse parênquima, provocando uma deterioração renal progressiva, provocada pela atrofia isquêmica, que chamamos de hidronefrose. Então, a hidronefrose não é só a dilatação. A hidronefrose seria essa atrofia isquêmica provocada por essa obstrução causada pela estenose de Jupe. Essa hidronefrose nem sempre progride, ela pode estabelecer um equilíbrio durante a vida do paciente. E, em algumas circunstâncias, nós não sabemos por quê, mas ela pode até melhorar. E existem alguns fatores fisiológicos que podem prever a progressão ou estabilização desse quadro. Por exemplo, o débito e o fluxo urinário durante a diurese. Os pacientes que urinam melhor, têm um fluxo melhor, normalmente eles têm um prognóstico melhor. A anatomia e o grau de obstrução, quanto menor essa estenose, extensão menor, mais fácil dela se entrar no equilíbrio. Função glomerular e tubular. Os rins que funcionam menos, que filtram menos, que produzem menos urina, geralmente eles evoluem pior. E vice-versa. E alterações da complacência da pelve renal. A pelve renal é complacente. Quanto mais ela dilatar, menor a pressão dentro do rim e a função renal
vai ser melhor preservada. Essa dilatação, ela protege, de certa forma, o rim. Em relação à etiologia, nós podemos ter uma causa intrínseca ou congênita, que é a forma mais frequente. Seria um segmento estreitado ao nível da jupe, porém esse segmento é pérvio. Ele resulta da interrupção no desenvolvimento da musculatura circular na jupe ou uma alteração na composição das fibras colágenas entre e ao redor das células musculares. Eu vou mostrar o exemplo aqui. Essa foto é o rim, aqui é o esquema, que seria a foto real, a pelve renal, o ureter, e dá para ver que o ureter bem fininho aqui, que seria estenose de jupe, nesse rim, que esse rim foi perdido. Outra causa seria a causa extrínseca, que decorre da ramificação anômala ou precoce de um vaso que nutre o polo inferior do rim, causando uma obstrução mecânica ao passar anteriormente a jupe. Então ele cavalga, esse vaso ele vai cavalgar o ureter, causando uma obstrução. Uma incidência de 15 a 20% dos casos, e a causa mais frequente em adulto. Aqui, novamente, o exemplo. Então, o vaso anômalo, que ele vai cavalgar, ele vai pressionar aqui a junção, causando essa obstrução. Outra causa seria as jupes secundárias, né? Ela pode estar associada ao refluxo vésico-ureteral grave, em 10% dos casos. Refluxo vésico-ureteral, vou lembrar, é quando a urina volta de forma patológica da bexiga para o rim, por uma incompetência da válvula. E quando temos esse refluxo grave, essa dilatação pode causar uma dobra no ureter. E essa dobra vai se formar lá próximo ao rim, onde uma área mais fixa. Eu vou mostrar uma figura para vocês entenderem. E quando é necessária a correção da junção, ela deve preceder a correção do refluxo. Então, como eu falei, aqui é um esquema, aqui é um paciente real. Então, tem a bexiga, a urina está voltando de forma anômala, e aqui essa área é fixa, relativamente fixa. Então, o rim dilata e dobra sobre ele mesmo. Então, aqui, a bexiga, tendo esse refluxo, bem na junção ureteropiérica, que é uma área de uma fixação maior, há uma dobra. Essa dobra faz uma jupe secundária. Isso nós chamamos de jupe secundária. E, mais raramente, nós podemos ter uma estenose de jupe do polo inferior. Nós podemos ter uma anomalia do sistema coletor, que chama uma duplicidade. E nessa duplicidade, como está aqui nessa foto, nós podemos ter um polo superior normal, por exemplo, e uma estenose de jupe do polo inferior. Aqui é um ultrassom. No ultrassom, tudo que é do lado direito é polo inferior, do lado esquerdo é superior. Então, nós vemos aqui normal o rim e a estenose de jupe do polo superior. Em relação às anomalias associadas à estenose de jupe. A anomalia associada mais comum da estenose de jupe, tem que lembrar, é a própria estenose de jupe no outro rim. Então, o jupe do rim contralateral acontece em 10 até 40% dos pacientes, seguidos de displasia renal, rim multicístico e refluxo de baixo grau, que está presente num percentil muito alto dos pacientes, até 40%. Em relação ao quadro clínico. Bom, no período antinatal e neonatal, antigamente era muito comum nós sermos chamados na maternidade para examinar crianças que tinham massas palpáveis na barriga e a maioria das vezes eram relativas ao rim e à estenose de junção. Então, antes da utilização do ultrassom pré-natal, o diagnóstico com palpação da massa abdominal, geralmente em pacientes assintomáticos, era o principal quadro clínico. Agora, em casos com rim único ou com jupe bilateral, pode ocorrer oligohidrâmino, né? A gente sabe que o líquido amniótico é formado, a maioria dele, por urina, então, se não passar a urina, ele vai ter um oligohidrâmino, azotemia, distúrbios hidroeletrolíticos ou oligoanúria. E, em casos extremos, essas unidades podem infectar e nós temos uma urosepse, né? Se manifestando já de forma inicial, tá? Sendo casos bem graves. Em crianças em fase pré-escolar, adolescentes e adultos, o quadro clínico mais comum é a dor abdominal, que é esporádica, episódica, né? Desencadeada pela ingesta hídrica abundante, acompanhada de náuseas e vômitos, como se fosse uma cólica renal.
Então, se ingere mais líquido e vai doer. A criança vai falar, toda vez que eu bebo muita água, muito suco, muito líquido, desencadeia a minha dor. E em alguns casos, a hematura pode ser observada após algum trauma devido à dilatação e ruptura de alguns vasos. Existem uma gama de exames diagnósticos de sinais de Jupe, né? Ultrassom, cintilografia, uretroscopia miccional, urografia escritora, pterografia ascendente, estudos urodinâmicos de fluxo-pressão, ressonância, alguns marcadores. Eu vou falar um pouco rapidamente de cada um. Bom, em relação ao ultrassom, né, o rim pode ser visualizado entre a 16ª e 18ª semana de gestação, né, onde quase a totalidade do líquido amniótico é urina. E a partir da 28ª é o período mais sensível para vermos alterações do trato urinário. E temos que tomar cuidado, que quando a criança nasce, os primeiros 3 dias nós temos a chamada oligúria transitória do recém-nascido, que essa hidronefrose pode ser subestimada. Então, nós temos que repetir o ultrassom algum tempo depois. Em relação à hidronefrose antenatal, ultrassom após 28 semanas, analisando quase 4.000 casos, né? Nós tivemos 7,7% de hidronefroses, que foi transitória em 72% dos casos, totalizando 1 até 1,5% das gestações, né? Sendo que as anomalias de trato urinário significativas foram de 14,3 a cada 1.000 nessa análise desse grupo. O ultrassom ele vai analisar se há uma dilatação piérica ou dos cálices. Ele vai classificar essa dilatação através de uma classificação da Sociedade Fetal de Urologia, que eu vou mostrar mais para frente. E se nós queremos ter um número, nós queremos ter algum valor para se basear, seria aqui. O ultrassom ele vai avaliar o diâmetro antero-posterior da pelve renal. Ele vai medir esse diâmetro, né? E durante a gestação, quando esse diâmetro for maior que 4 ou maior que 7, após 33 semanas, ele pode indicar alguma patologia. E quando for maior que 20, quase a totalidade das crianças, 94% das crianças, vai denotar um maior risco de necessidade de correção cirúrgica no pós-natal. Então, essa medida do diâmetro antero-posterior através do ultrassom é um exame muito importante. Aqui a classificação da Sociedade Fetal de Urologia, das dilatações progressiva, até baqueteamento dos cálices, afilamento do parênquima, 1, 2, 3, 4, que no ultrassom, mesma coisa, 1, 2, 3, 4, pequena dilatação, progredindo, dilatando os cálices, baqueteando os cálices, diminuindo o parênquima, e através do ultrassom nós vamos classificar esse paciente. Relação ao diagnóstico diferencial. A estenose de Jupe vai apresentar uma dilatação, e essa dilatação pode ter um diagnóstico diferencial bastante variado, tá? Então, no diagnóstico diferencial da estenose de Jupe, podemos ter os rins multicísticos displásicos, ureter retocava, aqui é quando o ureter passa por trás da veia cava e essa veia cava causa uma obstrução no ureter. Megaureter seriam dilatações só do ureter, acima de 7 milímetros, que pode ser refluxivas, obstrutivas ou ambas. Refluxo vésico ureteral, onde a urina da bexiga retorna por uma insuficiência da válvula uretero-vesical para o rim. Ureterocele ectópica, que são aquelas saculações que eu falei no final do ureter. Ureter ectópico, com implicações do ureter variadas. Válvula de uretra posterior. Síndrome de Puni-Belli, que é uma gama de alterações, é uma síndrome, na verdade, que tem 3 características principais, né? Primeiro, ausência parcial ou total da musculatura abdominal. Puni-Belli, né? Seria Belli de abdômen e Puni de ameixa, daquele aspecto de ameixa no abdômen, né? Apresenta geralmente uma criptorquidia intraabdominal bilateral e anomalias do trato urinário, normalmente dilatações. Por isso, ele está no diagnóstico diferencial da estenose de Jupe. Atresias do ureter, hidrocolpos, tumores pélvicos e anomalias cloacais. Bom, padrão ouro no diagnóstico de Jupe é ultrassom.
né? Porque tem ampla disponibilidade, é pouco invasivo, não utiliza dilatação ionizante e é ideal para exames seriados. Vai avaliar a caliectasia, a espessura do parênquima renal, se há sinais ou não de displasia renal, que vai determinar a ecogenicidade do parênquima renal e o aparecimento de cistos, né? Se há presença ou não de dilatação do ureter e vai analisar a espessura e o esvaziamento da bexiga, se ele é adequado ou não. Aqui um exemplo de ultrassom, nós temos de Júpiter, os cálices, a pelve e a obstrução. E um dos exames mais importantes na avaliação da estenose de Jupe são os exames com radioisótopos, que são chamados de renogramas ou cintilografias. Então, o renograma radioisotópico dinâmico, né, seria um dos exames mais usados para avaliar a obstrução, embora sujeito a muitos derivados técnicos. Então, esse exame é utilizado para ver se aquela estenose de Jupe ela está obstruindo ou não, para nos ajudar a conduzir clinicamente esse paciente, se vai precisar de uma cirurgia ou não. E quais são os princípios básicos desse exame de renograma? Então, um radioisótopo, nós injetamos um radioisótopo, geralmente tecnécio 99, marcado com algum radiofármaco específico, né? E, após ser filtrado pelo rim, nós vamos ver a filtração glomerular, a secreção tubular, e ele vai se ligar aos túbulos renais por algum tempo, e nós podemos ver um pouco também da anatomia através desse exame. Os radiofármacos são variados, isso aqui não precisa decorar, tá? Cada radiofármaco utilizado tem uma função. Então, dependendo da questão clínica, se você quer estudar a perfusão do rim, você vai usar mais o DTPA. Se você quer estudar a morfologia, DMSA. Se você quer estudar se há obstrução ou não, DTPA, o MAG3. Então, cada radioisótopo é usado de acordo com o que você quer estudar do rim. Bom, esse exame pode ser realizado apenas a partir da 4ª semana de vida, melhor após a 6ª ou 8ª, porque o rim ainda está imaturo, né? Antes disso. E qual é o princípio do exame? Então, com a estenose de Jupe, nós vamos ter uma dilatação do rim, uma nefrose. Nós vamos injetar endovenosamente esse radioisótopo, ele vai ser filtrado no rim e o traçador, o radioisótopo, ele vai se acumular na pelve renal. Daí, nós damos um diurético na veia, tá? Para tentar aumentar esse fluxo urinário. Se houver obstrução, esse contraste, esse traçador, não vai sair do rim, não vai ser lavado da pelve renal. Ele não vai ter uma coisa que chama de washout, ele não vai sair do rim. E essa velocidade desse traçador, desse radioisótopo, desse contraste ser eliminado pelo rim, é codificado por uma medida que nós chamamos de T-meio. Tá? E como nós medimos isso? Bom, esse T-meio seria o tempo necessário para que 50% daquele contraste, daquele traçador, daquele radioisótopo, né, deixar a unidade dilatada do rim. E se esse T-meio for maior que 20 minutos, esse paciente estaria obstruído. Então, esse renograma ele vai analisar o significado funcional da endonefrose, vai ajudar na indicação da cirurgia, porque se for uma endonefrose obstrutiva, pode ser que nós vamos operar esse paciente. Se for endonefrose com um T-meio muito baixo, não está indicado cirurgia. E quando nós operamos o paciente, é utilizado para monitorar o efeito do tratamento. Aqui um exemplo do exame normal, parece complicado, mas não é. São duas curvas, vermelho e verde aqui. O contraste é dado, o rim vai acumulando o rim, depois ele vai, nesse ponto é dado o diurético, ele vai eliminar, né? E os dois rins são simétricos, os rins são espelho um do outro. Esse contraste vai sendo eliminado, indo para a bexiga. E o T-meio, por exemplo, aqui 11 e 11, o T-meio é medido. Isso aqui seria um exame, uma cintilografia renal normal. Outro exemplo, é dado o contraste, os rins vão acumulando. Depois, com o passar do tempo, esse contraste vai descendo para a bexiga. Continua descendo para a bexiga, vai sumindo no rim. E quando a gente vai analisar as curvas, né, apesar, se a gente voltar aqui, o rim direito demorar mais para que esse contraste seja eliminado, que dá para perceber nas chapas, ele tem um T-meio um pouco mais prolongado, mas esse rim é normal. Então, esse paciente seria um paciente que não necessitaria de cirurgia, por exemplo. Um outro exemplo, uma criança de 10 anos, onde é feito o exame, os rins vão contrastando, né, depois vão eliminando, tá? Esse contraste.
E vocês veem que do lado direito aqui parece que demora um pouco mais para esse contraste ser eliminado e encher a bexiga. Quando nós fazemos a curva, o rim direito, o rim esquerdo normal, e o rim direito, após o diurético, ele parece que não esvazia nunca. É um T meio não determinado, nunca esvazia. Então, esse paciente estaria obstruído. Existem várias variáveis que influenciam no renograma, o tipo de radiofármaco, hidratação, volume da pelve, se está com sonda, com cateter na bexiga ou não, a dose do Lasix, da furosemida, né? E os pitfalls, os falsos positivos e falsos negativos, se devem ou devido à bexiga estar muito estendida, dá um falso positivo, ou hidronefroses grosseiras, porque o tempo de trânsito é o volume pelo fluxo. Se o volume aumenta, demora mais o tempo para o contraste sair do rim, pode dar um falso positivo. Rins com déficit funcionais, ou rins imaturos, e rins desidratados. E falsos negativos, obstrução de baixo grau e rim com déficit funcional ou imaturo. O cateter vesical também influi. Esse paciente aqui foi feito o renograma. Nesse ponto, com a seta vermelha, foi dado o contraste, né? A gente percebe que do lado esquerdo está demorando mais para esse contraste ser eliminado. Repetimos o exame agora com a sonda vesical. Nesse ponto foi dado o contraste e parece que esse contraste foi eliminado com mais facilidade. Quando nós fazemos a curva sem catéter e com catéter, nós podemos ver que sem catéter o rim esquerdo estaria obstruído e com catéter o rim esquerdo e direito são muito similares e não estão obstruídos. Então, a importância do catéter vesical na realização do renograma em crianças. Bom, o diagnóstico também pode ser realizado através de uma cintilografia com outro radiofármaco, que é o DMSA, que é um radiofármaco que a gente utiliza para ver as cicatrizes renais e ver melhor a anatomia renal. E ele vai permitir nós analisarmos a simetria de função, se a função ipsilateral está diminuída menor que 40%, ou se há um decréscimo da função ipsilateral durante o segmento, maior que 10%. Porque esses três dados são sugestivos de obstrução e nós utilizamos para indicar o tratamento cirúrgico. Então, uma simetria da função, uma função ipsilateral diminuída, ou durante o acompanhamento um decréscimo de mais de 10% da função, quando fazemos o DMSA, são dados sugestivos de obstrução e pior prognóstico. Entre os exames, nós temos a urografia excretora, que é um exame que nós damos um contraste endovenoso, iodado, e fazemos chapas seriadas. Chapas seriadas. A gente deve considerar a exposição à radiação ionizante, contraste iodados. Ele é pouco utilizado em neonatos, devido à urina hipotônica, dificuldade do preparo intestinal, risco de reações alérgicas e nefrotoxicidade do contraste. Ele fornece mais detalhes anatômicos, que ultrassom e renograma, só que tem parâmetros pouquíssimos objetivos para avaliação funcional da excreção renal. Um exemplo normal, geralmente, isso é uma chapa normal, o rim e o espelho do outro, sempre igual, e nesse caso, esse rim, o contraste já foi embora, e aqui por causa de uma estenose de Jupe, muito importante ver aqui nessa chapa, que não temos ureter aparecendo, uma característica da urografia excretora de estenose de Jupe. Tem uma dilatação renal e não aparece o ureter. Nesse caso, estenose de Jupe esquerda, estenose de Jupe direita, mesma coisa. Outro exame importante é a pelografia ascendente. Nós digitamos contraste através da bexiga pelo meato em direção ao rim. É um exame invasivo, nós temos risco de infecção, nós podemos injetar bactérias aqui e contaminar uma unidade infectada. E a utilidade dele seria só em termos de ser auxiliar no planejamento da cirurgia. Ele vai definir melhor a anatomia, a posição da jupe, avalia a extensão dessa estenose e a possibilidade de estenoses múltiplas. Por exemplo, aqui uma estenose de Jupe, que ia ser operada, quando foi feita a pelografia ascendente, apareceu uma estenose no ureter distal também, né? Que se nós não soubéssemos, não seria corrigida. Isso é uma das importâncias da pelografia ascendente. Estudo fluxo-pressão, teste de Whittaker, é um exame antigo, vocês vão ver muito pouco, invasivo, nós temos que fazer uma nefrostomia, um estudo urodinâmico do trato urinário, nós fazemos uma nefrostomia, colocamos uma sonda vesical, e nós vamos medir a pressão dentro desse sistema através de uma infusão contínua de soro.
E nós vamos infundir soro nesse sistema a uma certa velocidade. Quando essa pressão é maior que 22 centímetros de água dentro desse sistema, denota uma obstrução. É um procedimento que auxilia no diagnóstico diferencial, é uma evidência aerodinâmica, e antes do renograma, que é o Gold Standard, né, ele era o principal exame que nós fazíamos. Só que hoje em dia se faz muito pouco o teste de Whittaker, né? Nós fazemos só quando há dúvida de obstrução, como nos casos de megacalicose e megaureter, que seria a dilatação dos cálices, né, sem obstrução do ureter. Nos casos de dilatação discreta da pelve renal, em pacientes submetidos à cirurgia e não apresentam melhora radiológica, e em pacientes com função renal deprimida. A fotografia e o renograma são menos conclusivos, porque o rim funciona menos. Outro exame importante também seria a eletrocistografia miccional. Nós já temos contraste através da uretra. E, por exemplo, aqui nós vemos um refluxo vesicolateral. E nesse lado direito nós vemos um refluxo associado a uma estenose de Jupe. Tá? O refluxo está associado em 14% dos casos, né? Então, seria um exame também importante a ser realizado nos pacientes com nefrose. A urografia por ressonância magnética é um exame mais moderno, né? Que define com maior precisão a anatomia do trato urinário, pode calcular a função renal diferencial, pode definir a obstrução e tem uma sensibilidade igual ao do renograma. Olha essa imagem bonita, aqui é o rim, a pelve renal, e aqui temos um vaso, que seria o vaso anômalo, comprimindo o rim e dando uma Jupe, uma estenose de junção secundária. Biomarcadores são utilizados apenas para pesquisa, tá? Deleção de calcinerina, modulação da liberação do fator de crescimento, níveis urinários de proteína quimiotáxica de monócitos e fatores de crescimento epidérmico, né? Porém, esses tipos de marcadores, na prática clínica, não utilizamos, tá? Existem alguns trabalhos que comparam os casos tratados e não tratados em relação a esses marcadores, porém, são coisas que nós utilizamos apenas para pesquisa. Eu acho que para vocês não tem muito importância nesse momento. Bom, o tratamento. Qual o objetivo do tratamento? Consiste fundamentalmente na eliminação da obstrução. Visa permitir a drenagem de urina a pressões normais, tá? É desentupir, é desobstruir o rim. Indicações do tratamento: dor lombar intermitente, ou infecção urinária febril recorrente, surgimento de litise renal, cálculo, né, associado a estenose de Jupe, e surgimento de hipertensão arterial. Isso nos pacientes com sintomas. E em pacientes assintomáticos, é os que têm piora da função renal global no segmento, né, por um rim único ou uma doença bilateral, pacientes com comprometimento progressivo da função renal unilateral, aumento do diâmetro antero-posterior, que tinha mostrado anteriormente, se lembra? Da pelve renal pelo ultrassom, hidronefroses grau 3 ou 4, segundo a classificação da Sociedade Fetal de Urologia. O tratamento cirúrgico pode ser via aberta, via endurológica, via laparoscópica ou robótica assistida mais modernamente. E temos que prevenir complicações, né, com indicações cirúrgicas precisas, vias de acesso adequadas, escolher a melhor opção técnica em cada caso e, em alguns casos, fazer derivações urinárias e drenos. A técnica mais moderna, mais clássica, né, a primeira técnica que nós tivemos seria a pieloplastia desmembrada, de Anderson Hines, de 1949, que utilizamos até hoje, não importa a via de acesso, que é uma técnica de fácil aplicabilidade, preservação dos vasos anômalos, resseca o segmento patológico, a gente possibilita a redução piérica quando necessária e tem uma taxa de sucesso de 94%. Então, aqui é um exemplo, o rim, a estenose de junção, nós seccionamos esse segmento, espatulamos o segmento do ureter e fazemos a anastomose. Aqui é um caso nosso real, a pelve aqui é a estenose de Jupe, aqui é a pelve, o ureter tracionado, ele é seccionado, esse ureter, espatulado, aqui espatulado aqui nessa foto, e depois é anastomosado. Podemos deixar drenos internos, catéteres do J ou sondas externas,
cobrir com qualquer tipo de PET. No caso dos vasos anômalos, a gente acha importante sempre fixar a artéria para que ela não, se a gente conseguir preservá-la, para não acontecer de novo a estenose de Jupe, fixação da artéria polar segmentar. E apesar de aparecer uma cirurgia muito grande, o segmento retirado bem pequenininho, o meu dedo está aqui, ó, uma incisão de 3, 4 centímetros apenas nesses casos. Pode ser feita de forma laparoscópica, né? Tem a mesma taxa de sucesso. Pode ser transperitoneal ou retroperitoneal. Tem uma curva de aprendizado bem mais longa, um tempo operatório um pouco maior e pode ser assistido por robótica, né? Sendo que os que fazem de rotina referem a uma diminuição da dor, da hospitalização e um melhor resultado cosmético. Existe também a cirurgia que seria a peloplastia não desmembrada, que seria uma ampliação da junção com o retalho da pelve, que pode ser indicada quando nós temos pelves redundantes, ou inserções altas de ureter. As técnicas mais usadas são essas, vou mostrar só algumas para exemplificar. Esse aqui seria o YV de Foley. Você faz uma incisão em Y do ureter para a pelve renal e depois a anastomosa em forma de V, desobstruindo a pelve renal. Aqui uma outra técnica, chamada técnica de Fenger, onde é parecido com aquela técnica de Mikulicz, da piloroplastia, né? Nós fazemos uma incisão longitudinal e suturamos de forma horizontal, tá? Alargando a jupe. Outra maneira seria uma endopialotomia, seriam formas que pode ser anterógrada ou retrógrada, né? Seriam vias de acesso ou por uma punção percutânea do rim, você punciona o rim e vai acessar por dentro do rim essa junção, seria uma endopialotomia anterógrada ou retrógrada, né? Através de ureteroscopia, através da bexiga, com balões, laser, algumas facas especiais, alguns devices, alguns equipamentos que têm algumas alças elétricas que cortam a junção. Só que a taxa de sucesso da endopialotomia é menor do que a peloplastia aberta, em torno de 79% nas primárias e 84% nas secundárias. Lembra que é mais de 95%, 94%, 95% na peloplastia aberta. E temos piores resultados nas obstruções longas, nas hidronefroses de grande monta e nos vasos anômalos. Aqui um exemplo, numa endopialotomia, o rim é puncionado, é colocado um catéter, esse catéter tem um balão, isso aqui chama catéter de Acussais, esse catéter é dilatado e a salsinha aqui que está aqui, que aparece na seta, é uma alça metálica que o bisturi elétrico corta a pelve renal e depois se passa um catéter. Isso aqui é uma das formas de endopialotomia, só apenas para exemplificar. Queria acabar por aqui. E qualquer dúvida a gente pode tirar depois durante as aulas online ou pessoalmente. Queria agradecer a todos. Bom dia.